Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ao Ken Elia. Obrigado pelo vosso tempo. Hoje trouxemos mais um tema, como temos estado a partilhar, sobre finanças do casal, finanças da família. Um, Hoje vamos falar sobre como é que o cônjuge deve lidar com um parceiro que tem maus hábitos financeiros ou que é irresponsável com as finanças. Quando nós unimos-nos ao nosso parceiro, nós obviamente trazemos conosco todo aquele conjunto de hábitos, não é? Desde a nossa tenra idade, que fazem de nós o que nós somos hoje. Quer sejam os bons, quer sejam os maus, e temos que conviver também com os hábitos do nosso parceiro. Então, não existe, eu tenho estado a dizer, e eu gosto de insistir nisso, não existe uma escola, não é, onde você vai que te ensina como ser pai, como ser marido, como ser esposa, como administrar um lar e por aí fora. São coisas que muitas vezes a gente aprende com a exposição, on the job training, é assim que se diz em inglês, né? Em que você aprende já fazendo, executando a tarefa. Mas muitas vezes isso apresenta muitos, mas muitos desafios, não é? Por exemplo, se você for uma pessoa que tem gastos descontrolados, quando apanhasse algum dinheiro, quando adolescente ou mais jovem, pronto, a primeira loja que fosse, pronto, comprava a coisa mais cara que encontrar, que depois chegava em casa, dava conta que nem sequer precisava daquilo, e aqui como não dá para devolver, então oferece ou por aí fora, em que nunca teve que tomar decisões muito importantes no que diz respeito às finanças, porque sempre teve alguém que o protegia, não é? E nunca teve que sentir as consequências na pele de decisões más tomadas. Então, muitas vezes você pode ter um parceiro ou uma parceira que, não é, eventualmente tenha maus hábitos no que diz respeito à gestão das finanças. Então, como é que se deve lidar numa situação dessas? E fazer com que essa falta de instrução, eu digo que muitas vezes é falta de instrução, é falta de educação financeira, é falta de exposição e orientação, não é? Nos diferentes estágios da vida, que fazem com que muita gente não tenha tido essa oportunidade, não é? Então, como fazer para você não olhar para o seu parceiro como um vilão, não é? Alguém que está aí para boicotar os planos financeiros da família. E o que é que você pode fazer para então resolver essa situação? Muitos podem pensar, a solução aqui eu acho que é só não, quer dizer, afastar-lhe daquilo que é a gestão das finanças. Epá, essa pessoa é irresponsável com as finanças, então ela vai ficar aí, não vai ter nada a ver com as finanças. Eu vou fazer a gestão de tudo aquilo que são as nossas responsabilidades e ela simplesmente fica aí como um peão. Será que essa é a estratégia, esse é o resultado ou é a solução mais apropriada para uma situação dessas? E se você começar a desenvolver pensamentos negativos sobre o seu parceiro, como quem diz, este camarada ou esta camarada é um inútil, ou é uma pessoa que não se pode contar, é irresponsável, ou é muito leviana com as finanças. E depois esses pensamentos vão crescendo e podem, de uma forma muito negativa, impactar a relação conjugal, a relação dos dois, né? Que depois pode evoluir para outros problemas no relacionamento ou na própria gestão da família. Então, como é que eu faria? Qual é a minha sugestão para essa situação? Bem, eu iria começar por olhar aquilo, né, e ver como um caso isolado, né? Claro, muitas vezes pode não ser, né? Pode ser é resultado de outras situações, por isso deve-se avaliar caso a caso. Mas muitas vezes isso é um caso isolado em que a pessoa, não que a pessoa seja má ou seja incompetente ou incapaz, mas essa pessoa simplesmente não teve essa exposição, não teve essa educação, não teve essa oportunidade, não teve essa instrução. Então, é reconhecer,
sentar com o parceiro ou com a parceira e, de maneira muito clara, explicar e fazer entender que existe um comportamento, não é, uma tendência na gestão das finanças que não é saudável, não é a mais correta, não é prática. Não é? Então, primeiro tem que se identificar que o problema existe, não é? Muitas vezes as pessoas não querem aceitar, dar a mão à palmatória que existe um problema. Se não se reconhecer que existe um problema, fica muito difícil continuar a avançar. Então, esse é o primeiro passo. É tentar, sem julgamento, mas é com o intuito de ajudar a crescer. Porque quando começa-se com as acusações e por aí fora, a tendência é bloqueio, é defesa, é resistência. Não funciona por ali. Tem que haver um intuito genuíno de ajudar o parceiro ou a parceira a crescer financeiramente e a livrar-se de hábitos que afundam não só esta pessoa, mas como também a família, porque essa pessoa agora as decisões que toma não impactam só a si, mas impactam também a família. Então, é reconhecer que existe uma oportunidade de melhoria, não é? E a partir dali desenhar-se um plano para se ir trabalhando nessa melhoria. E quais são as opções para se trabalhar nisso? Instrução. Hoje em dia, pode-se começar com dando pequenas responsabilidades de gestão de determinadas facetas da vossa vida em comum. Por exemplo, você vai administrar as finanças, por exemplo, você vai pagar a água, vai pagar os empregados, o pagamento das propinas das crianças. E olha, acabei de me lembrar, quando eu era adolescente, eu pagava, né, eu estudava numa escola privada, no ensino médio, e o dinheiro para pagar a propina era-me dado em mão, ok? E eu pegava este dinheiro, ia pagar no banco e levava o comprovativo à escola. Mas eu me deparava com situações em que os meus colegas lhes davam o dinheiro e não pagavam, e gastavam o dinheiro. E eu começava a pensar, mas como é possível? Este camarada lhe dá um dinheiro para pagar a propina é para ele estudar, para o seu próprio benefício. Eu devia ter na altura 14 ou 15 anos. Para o seu próprio benefício, e ele gasta, isso não faz sentido. Então, é um exemplo de uma exposição que eu tive em tenra idade, em que eu já tinha um dinheiro. É claro, na altura eu queria comprar sapatilhas, queria comprar A, B, C, mas eu tive aquela exposição, aquela instrução de que este dinheiro te está a ser confiado para tu cumprires uma instrução. E é imperioso que tu cumpras essa instrução, porque o resultado é para o teu próprio benefício. Então eu comecei a ser exposto em mais tenra idade sobre consequências das minhas escolhas e minhas ações na gestão do dinheiro. Existem outras pessoas, talvez outros adolescentes, e eu sabia que se eu gastar aquele dinheiro, já não tem outro. Então, e como eu sabia que o afetado seria eu, então aquilo começou a definir, a mudar a maneira como eu olho para as finanças. Mas, pronto, esta foi uma particularidade da maneira como eu fui crescendo e da exposição que eu tive. Então, aquele outro adolescente que talvez esteja onde estou agora, em termos profissionais, em termos familiares, né? Seja também o responsável de família, mas que não teve essa experiência. Ele gastou o dinheiro da propina a primeira vez ao lhe tirarem da escola ou ao lhe tirarem da sala porque a propina não pagou, uma ligação para o pai vem e paga outra propina e lhe diz, olha, você gastou, da próxima se gastares e tal, não vais viajar, não vais fazer aquilo. E ele vê que a consequência daquilo, o impacto daquilo, não diz muito assim. Então, isto já tem um impacto diferente na maneira como essa pessoa pode visualizar o que é a gestão de finanças. Então, esse exemplo é só para dizer que muitas vezes não é incapacidade ou incompetência, mas é falta de disposição,
falta de instrução e falta de, não é, orientação. Então, partindo desse pressuposto, você olha para o seu parceiro sem julgamento, sabendo que, como você provavelmente pode ter outros aspectos da tua vida em que você também não teve instrução suficiente e que o seu parceiro pode ajudá-lo e ele pode ter tido essa instrução, pode ajudá-lo a ultrapassar esses desafios. Então, aquilo é olhado como uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de melhoria. Então, após se identificando isso, então pode estabelecer-se esses pequenos passos. Epá, agora você vai ser responsável por isso, por isso, por aquilo. E pouco a pouco, fazendo essa pessoa ganhar, ter responsabilização. Responsabilização no sentido de que me foi confiado essa quantia, se eu pegar essa quantia e ir comprar um produto, não é, para o meu próprio benefício, em vez de investir naquilo que foi acordado, então sentir um bocado as consequências de uma gestão deficitária, não é? Então, por exemplo, você não pagou a televisão, nós então vamos ficar aqui sem ver televisão. O que é que fez com o dinheiro? Não, comprei isso, estava a precisar, mas não era isso que foi combinado. Então, vamos ficar sem televisão, ok? Pouco a pouco, ir desconstruindo e ir cimentando o sentido de responsabilização com as finanças, de que as escolhas que nós fizermos no que diz respeito à maneira como vamos administrar as nossas finanças têm um resultado e nós temos que aceitar e conviver com esse resultado, quer seja este resultado positivo ou negativo. É claro, né? Nós não vamos exponenciar as coisas no sentido de chegar a um nível em que podemos colocar em xeque a segurança, não é, da família, mas ir tomando riscos controlados e medidos, né? Para então começar a criar responsabilização e, acima de tudo, criar esse sentido de ser participante e ganhar essa autoconfiança. E mais tarde existem outros mecanismos, como por exemplo livros, não é? Hoje em dia já se escreve muito sobre o assunto, sobre organização de finanças pessoais, já se escreve muito sobre o assunto gestão financeira, educação financeira. Começar a ler. Pode ser um bom princípio começar por oferecer um livro, não é? Começar por frequentarem um workshop de educação financeira juntos. Uh, e começarem a construir uma base de conhecimento sólido que pode ajudar a ultrapassar essas barreiras, não é? É importante que isso não deve ser feito de forma acusatória, isso deve ser feito de maneira a identificar um potencial, não é? É sempre bom você apelar pelas qualidades do seu parceiro, produz sempre um melhor resultado. Você acreditar que esta pessoa é capaz de fazer melhor e que você tem fé e acredita que investindo tempo e esforço no sentido correto, então você pode chegar ao próximo passo. E finalmente, se essas estratégias não funcionarem, existe sempre a possibilidade de pedir, não é, uma ajuda, de aconselhamento em, não é, padrinhos, pessoas que talvez tenham maior experiência e que têm tido sucesso. Atenção em pedir conselho em pessoas que também são um desastre na gestão das finanças. Então é preciso que você aproxime-se àqueles que realmente estão onde você gostaria de estar e beber dessa experiência, ok? De alguma forma diminuído ao imitar estratégias dos outros que funcionem e que os colocam onde eu gostaria de estar. Eu sou um imitador. Se você tiver um hábito, se você fizer alguma coisa que produza resultados bons, eu vou copiar o que você fez no intuito, não é, de aplicar essa mesma estratégia para ter esses mesmos resultados. Então, observe a maneira como outras pessoas partilhe. E essa é uma coisa que eu gostaria de encorajar muito, é partilhar coisas boas, não é? Partilhe os seus desafios com aquelas pessoas que você confia. Veja, observe como é que outros casais, outras famílias, que dinâmicas eles implementam
para ultrapassar os desafios que você tem. E ali você pode sempre colher coisas positivas e avaliar se elas são aplicáveis para ter um resultado melhor na sua vida. Então era isso que tínhamos para partilhar com vocês hoje. Espero que faça algum sentido, que vocês reflitam nisso e até o próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.